So, good morning, good afternoon, good evening. This is Sarah from the channel Hope Languages, and I am here with I'm Teacher Mike. How's everyone doing? You guys are doing great? It's been a long time coming, eh? Yeah. We've been thinking about this for a long time. Yeah. Yeah. And we exchanged messages and stuff like that, but we've never really met in person, and I'm surprised that I haven't run into you on the streets. Well, I think we live very far, right? Oh, maybe. I live have you been always around here? Yeah, I don't go far. Yeah, so I used to live Queen and Ossington, and then now I live north of Etobicoke, which is crazy far. Oh yeah, then we're never gonna meet. Yeah. There's no way. I never go to your neck of the woods. Yeah. So today we're gonna actually talk about micos, porque eu já paguei muito mico no Brasil, gente. E eu gosto de saber os micos das outras pessoas, porque eu gosto de dar risada também. Então hoje a gente vai falar sobre os micos que Mike já pagou. Mas ele fala super bem, gente. Ele fala inglês super bem. Mas eu sei que deveria ter pago muitos micos. Com certeza. Então, você pode me contar algumas que Sim. você já passou? Bom, eu estudo inglês há muito tempo. Eu vim pra cá quando eu tinha 13, 14 anos, né? Isso é muito tempo. Pela primeira vez. Foi quando eu vim pro ensino médio. Nessa época eu já tinha um inglês ok, mas foi ali que eu paguei os micos. Eu tenho certeza que eu paguei antes, enquanto eu aprendia inglês. Mas você não sabia? Coisas... Não, tipo, quando eu era muito pequeno, porque eu comecei a estudar muito pequeno. Eu não lembro quando eu comecei a estudar, de tão pequeno que eu comecei. Minha mãe me colocou naqueles cursinhos, sabe, de bebê, criança, assim. Então eu não lembro, mas aí provavelmente cometi. É normal, faz parte do aprendizado você cometer... Mas talvez isso é segredo, por isso que você fala inglês tão bem. Porque você já começou. Eu fui praticamente alfabetizado nas duas línguas. Muito bom. Minha mãe foi muito inteligente. Eu não gostava, eu odiava. Mas enfim. Você odiava inglês? Odiava. É muito curioso, né? E agora? Agora eu quero professor Your de bread inglês. and butter is English. Yeah, it's really funny. Well, you know, the irony. Mas enfim, vamos lá. Como tu me perguntou ontem, eu fiquei pensando, eu pensei em três que foram bem marcantes, assim. Que foram bem engraçados. Bom, um deles foi sobre o meu cabelo. Eu vim pra cá quando eu tinha 14 anos, 13, 14, e eu nunca tinha cortado o cabelo em inglês. Não era uma coisa que eu sabia como é que se fazia. Como você corta cabelo, então, em português? Não. O modo de cortar é o mesmo, mas eu entendi. Piadinha, gente, piadinha. Mas eu digo você chegar no lugar e pedir o que você quer, né? Geralmente eu vou no Brasil e falo, só diminui um pouco. É geralmente isso que eu falo. Né? E o que é ok, eu falaria, can you just make it a little bit shorter? Naquela época eu saberia falar isso, já sabia falar isso. Aí eu falei e tal, cortou o cabelo, pá, tudo tranquilo, tava me olhando no espelho, tava achando que eu tava lindo. Aí ela perguntou um negócio que eu não entendi. Daí eu falei, excuse me, sorry. Aí ela repetiu. Eu não entendi de novo, porque eu não sabia a palavra, era um vocabulário que eu não tinha. Aí eu falei não, né? Por que eu vou falar sim, se eu não entendo? Você falou não pra Eu falei não, thank you. Uhum. E ela falou, are you sure? E eu falei, por que eu vou dizer sim, se eu não entendi o negócio? Não. Daí eu voltei pra casa, e aí quando secou meu cabelo, eu tava com uma franja desse tamanho. Eu tava com todo o resto cortado, e uma franja até a meu queixo, assim. E aí eu descobri que ela perguntou se eu queria cortar a franja. E você falou não. Eu falei não, mas eu não sabia como é que era a franja. Até hoje eu não lembro se ela usou a palavra bangs ou se ela usou fringe. Eu não sei qual delas ela usou. Mas eu lembro que ela perguntou algumas vezes. Aí eu cheguei em casa com a franja até aqui, assim. Porque na hora tava molhado e tava pra trás, então eu não percebi. Yeah. So she probably said something like, do you want me to cut your bangs a little more? Yeah. Or do you need your bangs cut? Or do you want your bangs shorter? Probably, yeah. And you said no. And I said no. E vazou. Eu vazei. E aí eu voltei pra casa e eu vi meu cabelo assim, eu pensei, nossa, agora eu entendi, velho. Aí eu voltei pra lá. E eu falei, olha, você tem que me desculpar, eu não entendi a pergunta. Cara, você voltou? Eu voltei, vou ficar com a franja daquele tamanho. Por que você faz um twisty cut? Não, I can't do that. Oh. Aí eu voltei pra lá e pedi desculpas, eu falei que ia apagar de novo. Aí a menina foi muito legal, ela cortou, ela riu da minha cara, óbvio, né? Aí Espero que você deu um bom gorjeta. Sim, não, eu paguei direitinho, dei tips e tudo, super normal, assim.
Mesmo ela não queria aceitar que eu pagasse de novo, né? Mas igual, eu dei uma tips lá e foi tranquilo. Oh, que legal. E agora quem corta seu cabelo? Eu vou no Tom Barber, que é ali na Queen Ossington. E lá é bom. Eu tô fazendo uma péssima propaganda pra eles, porque faz muito tempo que eu não corto, daí então tá muito ruim. Não, é bom. Tá, esse foi um. Daí teve outro, que foi também no high school. Todos esses aconteceram mais ou menos no high school. Que... Esse não foi tanto um mico, porque não foi muito vergonha, mas eu fiquei ashamed. Né? Eu não fiquei embarrassed, eu fiquei ashamed. Tipo, foi mais, sabe, porque eu não consegui me expressar bem e eu fiquei bem... Mas isso é o problema de muita gente, nem não sabendo como se expressar. Exato, mas o meu professor naquela... Bom, vou explicar. Eu vim pro high school e eu tinha que fazer aula de biologia, matemática, inglês e história, sociologia. Era um curso conjunto, assim. Eram apenas 4 matérias, ou cadeiras, or courses. Four subjects, yeah. E daí, o de biologia era um professor bem tough, era um tough guy. Rígido? Muito rígido, muito difícil, assim, de lidar com ele. E parecia que ele não gostava muito de mim, assim. Até porque eu não me dou muito bem com biologia também. Quem não pode gostar dele, gente? Acho que é bem impossível. E aí, eu tinha que sair da aula algumas vezes, porque como eu era menor de idade, né? Tinha uma pessoa que me ajudava nesse intercâmbio. Eu fiz com uma empresa chamada Experimento. Eu até vou fazer propaganda aqui, porque foi muito boa. Legal. A experiência. E eles tinham uma pessoa da Experimento que ficava ali por perto e às vezes me ligava pra ver como é que eu tava e tal. Sabe? Muito importante, assim. E aí ela ia na escola que eu estava e me chamava. Então um dia eu saí da aula de biologia no meio, porque ela me pediu pra ir lá. E quando eu voltei, ela tinha me dado um bilhete pra avisar pro professor que eu podia entrar. Né? Aí eu cheguei... sair, podia tipo entrar... um transfer, né? sei lá, tipo eu não sei. Porque ele era um cara rígido. E eu falei, olha, ele é um cara rígido, tem como anotar, fazer um bilhetinho pra mim? E é exatamente isso que eu falo em português. Tem como tu fazer um bilhete pra mim? É isso que eu falo em português. Eu não sei agora em São Paulo, enfim, onde tu morou e tal. No Rio de Janeiro, eu não sei. Eu também não sei. Às vezes é diferente por causa do sul, mas eu falaria, ou me escreve um bilhete, que seria em inglês, normal, mas eu falaria, me faz um bilhetinho. Que foi o que eu falei. Enfim. E aí, quando eu cheguei na aula, eu traduzi literalmente. Eu falei, já sabe o que eu falei? Não. Eu falei, she made me a note. She made me a note. Aí ele era meio grosso assim, e aí eu sentei de novo, ele ficou meio quieto, e aí quando eu sentei, ele gritou pra toda a turma assim, she made you a note? Aí eu assim, qual o problema? Daí ele falou, no, she wrote you a note. Tipo, meio que me ensinando assim, e por isso que não foi tanto um mico, foi um mico, eu paguei um mico, mas eu fiquei mais triste do que feliz. Tipo, Nossa, se esse professor tá assistindo o nosso programa, nossa! Eu não lembro muito bem, eu não lembro o nome dele, mas não foi legal, assim. Nossa, isso não foi legal do jeito nenhum. Mas eu aprendi a lição, né? Agora você aprendeu. Você não pode falar... She wrote. She wrote a note. Ela escreveu. It's like writing an exam or something, right? Yeah. Writing a paper, write a note, write a love letter. A gente não make these things. No. I think you could. No, you can't, right? You can't make a note. You can't make a note. Yeah. That's the thing. Unless you want to like take the paper and like that's what it physically means, right? Yeah, so that was it. And then the other one wasn't as big, but I just wanted to say, eu só queria falar que eu voltei do banheiro e o banheiro tava transbordando e eu queria falar para um amigo meu e eu não conseguia falar aquela palavra. Tipo, wait, the toilet was plugged? Yeah, it was plugged. Or was it overflowing? It was plugged or plugged? You can say plugged or clogged. Clogged, yeah. So the toilet was clogged and I wanted to say that, I didn't have the word. And then I was like, I was trying to say it and I was trying to mimic it. And then he was like, I don't know what you're talking about. And I was like, okay, just come, let me show you, because then we have to tell someone. Because it was spilling all over the floor. And then that was it. Those are the 3 ones that I can remember. Oh my god. They're not as funny, I think. They're just okay. Yes, mas são muitas boas. Mas tá vendo, gente? Todo mundo paga um mico. E se você pode assistir meus vídeos, que eu paguei muitos micos no Brasil, você não pagou nem a metade que eu... eu tenho certeza que eu paguei muitos antes, mas é que como eu já tinha um pouco de inglês quando eu vim, eu paguei um pouco menos, né?
Mas assim, tenho certeza que eu paguei muitos. Tenho certeza, pô. E a gente vai continuar pagando mico pra sempre, claro, normal. é super tranquilo. Sim, por isso que eu sempre falo, só fala, vai na fé. Exatamente. E fala, Exatamente. se você erra. Vai, me diz um aí, eu quero saber um que você pagou. Eu? Português. Nossa, o maior mico, eu acho que eu já paguei, tava chovendo em São Paulo, eu tava indo pro consulado do Canadá, uma coisa assim. Tava chovendo. Eu sempre falo mas é chovendo. Oh, yeah. Tá. E então eu vi promoção, porque tava chovendo em cima de mim, eu falei, nossa, eu tô super wet, super molhada, eu preciso entrar. Então eu vi promoção, falei, opa, agora eu vou entrar aqui. E a mulher falou pra mim, bom dia, ou boa tarde, uma coisa assim, quanto tempo você vai ficar? Eu falei, 24 horas. E ela olhou pra mim e falou, valeu, good. E daí, por que ela tá falando assim? Porque aqui no Canadá, eles não perguntam quanto tempo você vai ficar, eles vão te falar que horas você tem que sair. Tipo, geralmente o check-out é às 11, vamos dizer. Então, pra mim, era muito estranho que ela tava perguntando. Eu acho que eu já sei o que aconteceu. Vai. Valeu. Então, eu entrei lá e a porta abriu e ainda não caiu a ficha e tal, a cama era bem redonda, com espelhos e tal. E tá bom, eu pedi uma Coca-Cola e depois de 20 minutos a Coca-Cola ainda não chegou e tal. E eu liguei, eu falei, excuse me, com licença, a Coca-Cola não veio. Essa época minha português era péssima, ainda tá péssimo, mas era muito pior. E ela falou, não, eu coloquei lá. Eu falei, colocou aonde? Ela falou, eu coloquei tinha um quadro no parede, não um quadro, um tipo little square onde você tem que abrir a porta e tal. Eu falei, você botou no cofrinho? Ela falou, qual cofrinho você tá falando? Eu falei, não, o cofrinho que tá no parede. Ela falou, isso não é um cofrinho. Imagina se eu tivesse colocado minhas joias lá e ela colocou. Não tem como abrir. Sabe? Eu não sei do que eu estou falando. Então, é isso, gente. Caiu a ficha onde eu tava no motel. É isso. Imagina. Então, um dos meus maiores micos, além de falar tipo como gringo, um pau com manteiga, eu fiz assim. É isso, todos os gringos acham one power. Esse pau é muito bom. Pão de queijo, pau de queijo. Yeah. Então demorou pra eu pegar o jeito de falar mas isso. Mas se você sai comigo, a gente começa a falar português, você vai ver que eu troco palavras, casaco, sovaco, tigela, tijolo. Yeah, but I think that's fine, quando você está aprendendo, na verdade você já passou do nível de estar aprendendo, você fala muito bem. Assim. O fato de eu falar como eu falo agora e você conseguir ouvir tudo e entender, nem se fala. Mas essa do motel foi muito engraçada. Eu imagino que ela pensou assim, eu vou ficar 24 horas no motel aqui. Ela deu um troféuzinho. Parabéns pra você, hein? Vai ser bom, hein? Então, agora eu já sabe que no Brasil, motel e hotel são completamente diferentes. Aqui no Canadá não tem é diferença, né? Mas é isso. Thank you so much. Muito obrigado. I thank you so much, Mike, for coming here today. I hope you liked the video. Make sure to like the video, make sure to comment, and it's been a slice.